Boa noite, estamos aqui novamente com o chat Baixa.com Rico com você, lembrando sempre que os clientes da Rico têm acesso gratuito à Baster Blue, a área exclusiva da Baster, com chats, análises, ferramentas e tudo mais, consultoria e tudo mais. Então, hoje o chat é sobre opções, mas vamos falar de muitas coisas. Nosso amigo estava falando sobre Game Over, que é um acontecimento muito comum na bolsa, né? Game over, como diz o predador, né? Acabou o dinheiro, é game over, né? Mas já aconteceu com todos nós, né? É normal, coloca uma pedra e segue a vida. Eu queria falar, começar, pode falar, pessoal, vamos relaxar. Assim, começou de novo, apenas para criar uma formalidade, mas quem quiser pode perguntar. Hoje é um chat mais animado. Então, o que acontece? Muitas vezes acontece o seguinte: o sujeito conhece o Basta e tal, esse Basta aí é um otário, não sei o que, buy and hold, venda coberta, eu vou ficar rico fácil. E aí, toda vez que se quer ficar rico fácil, o resultado é sempre o mesmo. Não que, assim, eu já falei diversas vezes, tenho nada contra trade, muito pelo contrário, tenho grande admiração pelos traders. E agora trade é coisa séria, né? Trade não é brincadeira, tem que se preparar adequadamente. Aí na Rico tem o André, encontrei o André em São Paulo, na Expo Money, um grande prazer de ter encontrado o André, que faz um trabalho muito sério. Na Baixa tem o Alan Viana e tal. Então, tem coisa muito séria em trade. Trade é uma coisa muito séria. Não é brincadeirinha. Tem uma série de pessoas fazendo um trabalho muito sério com trade. Não é brincadeirinha. Tem que ter controle de risco. 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 Eu vou passar o resto do dia aqui repetindo isso. Sem isso não vai a lugar nenhum, porque o pessoal pega o trade, dá logo all in, aí perde no primeiro trade e já era. Então, nada contra os traders, mas a gente tem que ser conservador, pessoal, mesmo que você seja trader. Assim, eu sou macho, isso na bolsa não adianta pra nada. Nem no Ultimate Fight adianta, porque não ganha o Ultimate Fight quem é mais macho. Ganha quem está mais bem preparado. Não adianta, eu sou mais macho, vou dar paulada, vai nada. Ganha quem está mais bem preparado, ganha quem treina mais, quem é mais talentoso, quem se dedica mais, igualzinho na bolsa. E na verdade, lá como na bolsa, vale a grande frase do Stallone: o que importa não é quem bate mais forte, mas quem aguenta apanhar e seguir em frente. Não tem nada mais real na bolsa do que essa palavra, essa frase do Stallone, do rock, né? Porque todos nós vamos apanhar. Por isso que eu botei a música no início: todo mundo sofre, todo mundo sofre, todo mundo sofre. É assim mesmo, e tem que sobreviver. Porque sobrevivendo, você vai passar por etapas na bolsa em que você vai acabar se evoluindo, seja no trade, seja no buy and hold, tendo reserva, vai pegar um período de alta como de 2003 a 2007, e aí você vai passar para um outro estágio, que é o sujeito que já tem aquele capital acumulado, já tem aquela reserva. Dali ele vai para frente. Então, mas para isso você tem que controlar risco para você chegar lá. E não pode, na primeira paulada, puf, acabou. Eu vou falar de venda coberta, pode deixar, Gabriel, eu vou falar de venda coberta. Eu vou falar da minha estratégia, mas antes eu queria contar essa historinha, porque que eu estava falando? Aí o pessoal, puf, apanha. Puf, apanha. Aí depois de apanhar, perdeu tudo, aí eu vou lá conversar com o Basta. Aí, agora eu lembrei que ele existe. Mas vem conversar comigo quando a lambança já está feita. Então, olha o que aconteceu hoje. Hoje não, o cara veio me procurar. O que aconteceu? Eu contei essa história aqui no chat de 1 hora. Quem já ouviu, peço desculpa, vai dar uma voltinha e tal, vai pegar um café. O que acontece? O sujeito tinha 300k. Ia comprar um imóvel 3 quartos para morar com a família. Aí estava tudo certo. Aí veio o cunhado.
Cunhado é uma desgraça. Ixi, saiu. Voltamos. Aí veio o cunhado. Cunhado é uma desgraça. Cunhado representa aquele amigo esperto, o tio, o parente, qualquer um, mas o mais é o cunhado. Aí veio o cunhado e falou: você é otário, porque o cunhado está sempre te chamando de otário. O aluguel está pagando 0,3%. Você pega esses 300k, coloca na renda fixa, você vai ganhar 3 mil por mês. Na época a renda fixa ainda pagava 1%. Aí o cara... E você vai pegar um apartamento de 300k e 0,3 e tal, vai pagar R$1.000 de aluguel. Aí o cara... Porra, me dei bem aí. Pô, vai sobrar 2 mil por mês, não sei o que. Vou viajar, vou comprar o carro, vou não sei o que. Me dei bem. Então essa foi a primeira parte da história. Aí o cara se deu bem. O que aconteceu? Passaram-se alguns anos e agora o imóvel vale 3 milhões. E na renda fixa, que ele tirava o rendimento todo mês, ele agora recebe R$2.100. E o aluguel do imóvel está R$9.000. Como é que fecha a conta agora? Então, o que acontece? Vocês querem sobreviver na bolsa e nos negócios, nas finanças, vocês vão ter que parar de acreditar nessas besteiras que saem no jornal. Por exemplo, comparação de renda fixa com aluguel. Quer comparação mais sem pé nem cabeça do que isso? O principal na renda fixa não tem rendimento. E se você tirar o rendimento da renda fixa, o principal vai valendo cada vez menos por causa de inflação e você vai cada vez ter menos dinheiro. O aluguel vem de um imóvel que tem ganho de capital, pode até perder valor, mas tem ganho de capital. E mesmo que você tire o aluguel e não reaplique, aquele imóvel vai se reajustando pela inflação. Então imóvel é melhor que renda fixa? Não é melhor nem pior, é diferente. Então, esse tipo de história chega em mim todo dia. Vocês têm que sair da manada, têm que parar de ler informação financeira em jornal, porque se informação financeira de jornal que 1.200.000 pessoas leem funcionasse, não existiria a manada perdedora. Vocês querem sobreviver na bolsa, vocês vão ter que achar um outro caminho, um caminho pessoal. Vocês querem sobreviver nas finanças, vai ter que achar um caminho, e principalmente vai ter que entender que patrimônio não se gira, patrimônio se acumula. É assim que se fica rico. Como é que são as pessoas ricas? Elas compram e depois vivem tranquilo do que elas compraram. O imóvel dá aluguel, a ação dá dividendos, a renda fixa dá juros, e ele fica olhando para o teto e vivendo tranquilo. Então é assim que são as pessoas ricas. Voltando agora ao assunto que são as opções, porque eu quis contar essa historinha porque chegou em mim hoje, e quando vem a história eu falo, eu vou contar. Quando o sujeito vem para mim e fala assim: olha, eu vou te dizer o que aconteceu comigo para você me ajudar, eu falo assim: ó, eu não vou dizer seu nome, mas eu vou contar. Se você não quiser, não me conta, porque eu vou contar, eu vou usar a sua história para educar os outros. Tudo bem, tem alguns que ficam até felizes, falam: não, que ótimo, que vai usar a minha história para educar os outros. E tem alguns que ficam chateados, né? Eu falo: então não me conta, porque se contar eu vou usar, porque o meu objetivo é educar, meu objetivo é usar os erros dos outros e meus. Porque às vezes as pessoas perguntam assim: por que você fala dos erros assim? Eu falo tão bem dos erros porque eu já cometi todos. Então eu conheço os erros e conheço a dor. E eu respeito muito a dor, porque eu sei como é duro. E às vezes o pessoal vê eu falando ou vê meus chats e acha que eu estou zoando. Eu não estou zoando. Às vezes eu tenho
um jeito de falar que é uma tentativa de ajudar. Às vezes você usando a ironia, algumas coisas, você consiga que a pessoa preste mais atenção. Estamos aí na presença do Mili, que é o nosso grande analista de empresas e que uma vez a cada 15 dias dá chat na Baixa.com. Ele está dando de 15 em 15 dias. Pessoal, não estica a sorte, não começa a perturbar muito o Mili, não. Ele já aceitou voltar, dá de 15 em 15 dias. Vamos agradecer todas as vezes que ele der chat. Vamos aproveitar e não começa a esticar a sorte. Não, isso eu nunca fiz. O que acontece, Wilson? Eu já cometi muitos erros, mas eu nunca aceitei a ideia da venda descoberta. Nunca. Porque eu nunca aceitei me colocar numa situação de risco ilimitado. Eu perdi muito, eu fiz muita besteira, mas tudo que eu perdi foi pago na mesma hora. Tudo que eu perdi é porque eu podia perder. Quando você faz um trade, eu já fiz muito trade, já fiz muita operação com opções, o dinheiro não é seu. No momento que o dinheiro está no mercado, ele não é mais seu. Então, você tem que ter ciência disso. Você só pode arriscar o que você pode pagar. E tudo que você está arriscando está perdido. Por exemplo, se eu monto uma trava de baixa, com uma diferença de R$2, recebo 50 centavos, R$500, eu considero que eu perdi R$1.500, que é o máximo que pode perder nessa trava. Por que eu considero isso? Porque não está mais sob meu domínio. Vamos dizer que eu tenho uma trava aqui na Vale, só de exemplo, não estou indicando essa trava. Vamos dizer que eu tenho uma trava aqui, K37, K39. Não estou indicando, é um exemplo. 60 centavos. O Mili já está se enrolando aí com a informática. O Mili já está dando nó aí na informática. Aí. Foi botando. Valeu, Mili, isso não importa. Informática qualquer um aprende, mas saber analisar a empresa como você, isso aí é para poucos. Agora, informática qualquer um. Mas, então vamos dizer, eu recebi 60 centavos. Aí o que acontece? Eu perdi 1.400. Aí esse cara fala, mas Baixa, por que você perdeu 1.400? Porque se a Vale abre amanhã a 42, o que eu faço? Não está mais sob meus domínios. Isso não pode acontecer. Outro dia a Vale subiu 12% em 2 dias. Outro dia. Tem uma semana ou 2. Então, e além do mais, um dia que estava fechado. No dia seguinte já abriu com um gap de 6%. Então não está mais sob meus domínios. O que não está sob seus domínios está perdido. Não é garantido que você vai perder e você vai se esforçar para não perder. Mas você tem que considerar como perdido. Fazendo isso, você nunca vai perder o que você não pode perder. Então, eu nunca perdi o que eu não podia perder. Mas eu perdi mais do que eu gostaria de ter perdido. Só que aos poucos eu fui aprendendo. Quando você perde, quando você tem um prejuízo, você pode transformar esse prejuízo num prejuízo maior ou transformar esse prejuízo em lucro. Quando você vai atrás de culpa e aí vai fazer passeata, vai culpar a CVM, vai ficar com raiva dos deuses e tudo mais, esse prejuízo aumenta. Prejuízo aumenta. Quando você diz assim, uma coisa simples, eu errei,
o prejuízo vira lucro. Porque o que acontece? Você está usando um prejuízo para aprender, para evoluir como operador, o que vai fazer com que você tenha lucro no futuro. Porque o resultado isolado de cada operação não tem a menor importância. Importa o teu resultado no longo prazo. O que você prefere? Ter uma taxa de acerto de 80% e terminar quebrado? Ou ter uma taxa de acerto de 20% e terminar milionário? Já vi acontecer. Então, na bolsa o objetivo não é acumular vitórias. Na bolsa o objetivo é acumular patrimônio. O assunto, nós estamos falando de diversos assuntos. O assunto é... estamos conversando. Então, essa é a forma de transformar prejuízo num lucro. É assumindo o erro, analisando o erro, porque o prejuízo é uma dádiva, é uma oportunidade de aprendizado, que o lucro muitas vezes não dá. Muitas vezes o sujeito vai operar opções e aí começa a operar e fala para mim que está ganhando. Eu falo, ai meu Deus do céu, coitado. Eu tento falar, mas quando o sujeito começa a ganhar é aquela arrogância que não adianta falar nada. Ele vai ter que passar pela fase de arrogância para conseguir aprender. Então, o maior prejuízo que você pode ter na bolsa é a soberba, exatamente. O maior prejuízo que você pode ter na bolsa, é ter lucro com operações ruins ou erradas. E principalmente sem controle de risco. Esse aqui então vai quebrar. Porque que acontece? A bolsa parece uma entidade, ou aquele negócio de Matrix que fica te perseguindo. Porque é assim, você começa a operar opções sem ter a mínima ideia do que você está fazendo. Aí você dá um azar danado de ganhar. Aí você ganha a segunda vez. Aí ganha a terceira vez, assim você é o sujeito mais azarado do mundo, que você consegue ganhar 3 vezes seguidas. Aí, quando você chega e fala assim, virei fera, vou vender sei lá o que, vou pegar margem, vou alavancar, aí a bolsa vem e te quebra. Ela fica esperando. É uma coisa impressionante, ela fica esperando. Ela sabe de todo mundo. Ela sabe de nós todos, ela fica esperando, é a Matrix. Quando você bota o seu na reta, já era. É sério, é sério. É isso mesmo. Ela fica ali, não tem saída. A única saída é, como ensinou o Benjamin Graham, as 3 coisas mais importantes na bolsa são proteger seu capital, número 2, proteger seu capital, e número 3, ler as 2 anteriores. Então, isso aqui é o mais importante na bolsa. Não me importa se você é trader, holder, não faz a menor diferença. Ah, você é trader, não protege seu capital, game over. Vai fazer trade com o quê? Com paçoca? Seu capital acabou? O trader tem que ser muito mais conservador. Muito mais conservador o trader tem que ser. Ah, não sei se é Benjamin Graham, Buffett, o homem mais rico da Babilônia. Cada hora um fala, tanto faz. Então, o trader tem que ser muito mais conservador. Por quê? Porque a variância do trader é maior. Quando você vai fazer buy and hold, todo trader tem que ser holder. Que isso é outra ilusão, fica esse negócio de trader com holder e tal. Todo trader tem que ser holder, porque você vai pegar o lucro do trade e o quê? Investir. Assim que trader fica rico, investe o lucro do trader. Compra ação, contra renda fixa, compra imóvel, um dia fica rico, não precisa fazer trade, faz trade se quiser. Então, o trader tem uma variância muito maior, porque você vai ali, pega uma parte do seu capital, compra renda fixa, compra imóveis, compra moeda e diz, 30% eu vou botar aqui na bolsa, ação de empresa boa, compra ali uns blue chips e tal.
a variância é pequena. De vez em quando a bolsa cai, sobe, mas não acontece nada. Agora, quando você é trader, você tem uma volatilidade muito maior dos seus ganhos e perdas. Então você tem que ser mais conservador quando você é trader. Exatamente o contrário do que o pessoal pensa, porque o pessoal acha que ser trader é assim. Trader só pode ser quem é macho, quem é corajoso, quem é não sei o que. Trader tem nada a ver com isso. É a mesma coisa que eu falei do UFC. Trader tem que ser conservador, estudar, treinar, se dedicar, grudar em cara fera para aprender. É assim, não é nada coragem. Coragem o quê? Coragem o quê? Coragem, que coragem? Então, buy and hold, buy and forget. Buy and hold buy and hold não é buy and forget. Eu não tenho como parar a chuva, pessoal, desculpa. Buy and hold não é buy and forget. Buy and hold é comprar ação de empresa boa e ser sócio enquanto os lucros forem consistentes. No mínimo uma vez por ano reavaliar a empresa. Não é nada de buy and forget. Buy and forget perdeu. Agora, grudar em cara fera para aprender tem um problema, porque cara fera normalmente não deixa ninguém grudar nele, nem fala nada, nem diz nada. O que tem é muito na internet é ferinha da internet que sabe tudo de bolsa, tira foto com 28 monitores e tal. Agora, os trader fera que eu conheci mesmo, era um problema aprender uma coisa com eles, porque ninguém nem conseguia saber nada do que eles estavam fazendo. Eu sentava do lado de um trader fera. Hoje em dia ele se dedica a jogar tênis. Eu nunca consegui entender nada do que ele estava fazendo. E ele fazia assim de sacanagem. Ele fazia umas coisas para quem estivesse olhando não entender nada. Ele nunca falou nada. Você falava, ele fazia outra pergunta. Você falava assim: você acha que vai subir? Aí ele falava assim: o que você acha? Aí você falava assim: pô, Petrobras está forte, hein? Aí ele falava assim: é mesmo, né? Por que você acha isso? Você nunca conseguia que ele falasse nada. Impressionante. Eu fiquei lá 5 anos, sei lá quanto tempo, o cara nunca falou nada. E se você olhasse o monitor dele, você não entendia nada. Você nunca sabia nada. E essa é a característica do trader fera. Pode ser bom e pode ser ruim. Há relações do poker com a bolsa. Eu acho que você pode usar o poker para aprender coisas sobre a bolsa. Mas não quer dizer que bom jogador de poker vai ser bom trader, ou bom trader vai ser bom jogador de poker. Pode ser e pode não ser. Mas tem algumas coisas em comum. O pessoal pediu para falar do meu sistema de venda coberta. O meu sistema de venda coberta, ele é extremamente simples. Eu vou aqui na direita da Baixa.com, você tem a nossa barra de ferramentas. E aí nós vamos aqui no Trade System do bem. Os clientes da Rico podem usar a nossa ferramenta de venda coberta. Você não precisa nem saber fazer direito. Você vem aqui e usa o nosso VC Blue. Ele vai te dar as opções disponíveis para fazer venda coberta. E se você clicar na opção, ele já determina o stop, o alvo de lucro e o prazo. E ele te avisa quando bater num dos três. Então, use o nosso sisteminha aqui que você faz venda coberta tranquilo. Então, indo aqui na parte de grupos, nós vamos procurar o grupo D. O que eu estou procurando? A venda coberta. Venda coberta de remuneração. No grupo de venda coberta de remuneração, eu vou em imagens. Imagens aqui. Então pediram para eu falar do meu sisteminha de venda coberta. Ele se resume a essa imagem aqui. Nós devemos fazer apostas boas sim, Fox, mas não há garantia que o resultado das apostas boas será boas. Você tem 4 tipos de apostas. Você tem aposta boa, resultado bom.
você tem aposta boa, resultado ruim. Aposta ruim, resultado ruim. E você tem aposta ruim, resultado bom. E aí você vai ter a seguinte coisa: aposta boa, resultado bom, tem nenhum problema, está acumulando expectativa positiva, e tá tudo bem. Não pode ficar arrogante, não pode ter soberba, porque senão já era. Aposta boa, resultado ruim, não tem problema nenhum, você acumulou expectativa positiva. Se você operou direito, a aposta era boa, é tudo que importa. Você não pode ser guiado pelo resultado, você tem que ser guiado pelo processo. Teu objetivo é fazer sempre apostas boas, o resultado não importa. Se você fizer 100, 200 mil apostas boas, a tendência é que seu patrimônio cresça. Aposta ruim com resultado ruim é uma dádiva, uma oportunidade de aprendizado. Aposta ruim com resultado bom, a pior coisa que pode acontecer na bolsa. É o que leva a quebrar. E infelizmente, não importa qual a imbecilidade que você faça na bolsa, você tem uma chance de ter um resultado bom. E esse é o grande problema na bolsa. Então esse é o grande risco, é aqui que todo mundo quebra. Mas voltando ao meu sisteminha de venda coberta, que pediram para eu mostrar. Obrigado, Fox. Exatamente, Madfer. O problema é que o pessoal está falando coisas boas e aí eu saio do que eu estava falando. É o que eu chamo de processo versus produto. E a outra coisa é não operar dinheiro. Isso é fundamental. Primeira coisa é o seguinte: você tem que focar no processo. O ser humano, ele tem a tender a focar no produto, no resultado, na rentabilidade. Você não tem domínio sobre nada disso. Sobre o que você tem domínio? Estudar mais, trabalhar mais, se dedicar ao seu trabalho, poupar mais, aprender mais estratégias, desenvolver o seu método, se desenvolver como operador, desenvolver a sua parte emocional. Tudo isso você tem domínio, é o processo. O produto é consequência do processo. Então, você tem domínio sobre o processo. É nisso que você tem que focar. E a outra coisa é o seguinte: quem opera dinheiro não tem a menor chance. Muito bem falado pelo Mad Ferret. Mad Ferret, estrelinha pro Mad Ferret. Ganhou uma estrelinha. Funciona esse negócio de trade, buy and hold, isso não faz a menor diferença. A maioria vem para a bolsa comprar no topo e vender no fundo, não importa o que esteja fazendo. Não operar dinheiro. Você tem que operar o método, o desenvolvimento do método. O resultado é consequência. Você tem que operar de um tamanho que o ganho ou a perda não faça a menor diferença no seu financeiro, no seu emocional. Senão você não tem chance. Hans, eu não uso nada. Opções, você quando vai fazer analisar opções, você tem que analisar o lastro, o tamanho e o tempo do VE. Análise técnica é um instrumento para ativos direcionais, ações e índice futuro. Opções não são ativos direcionais, porque são 5 as coisas que influenciam o preço das opções: preço da ação, volatilidade, tempo, preço de exercício da opção e taxa de juros. Então, se você vai operar opções só olhando o gráfico da ação, você está em desvantagem, porque você está olhando um fator só de 5. O que você tem que aprender a avaliar é isso aqui.
Voltando mais uma vez, mais uma tentativa para o meu método de venda coberta que pediram para eu mostrar. Isso aqui tem no grupo de venda coberta, é de graça, todos vocês podem vir. Tem a parte fechada, a Baster Blue, que os clientes ricos têm acesso gratuito. Então a primeira coisa que você tem que fazer é definir, e tem que voltar aqui que saiu, definir os critérios para venda coberta. Na Baster.com a gente usa o marcador VDX, é só vocês virem aqui e aprender. Mas você define os seus critérios. Consulta as cotações. Alguma opção atende o critério de venda coberta? Não. Consulta no dia seguinte. Até alguma preencher os seus critérios. Preencheu os critérios? Sim. Vende a opção. Acompanhe a sua venda uma vez por dia. A opção atingiu stop, alvo de lucro ou prazo. Stop a gente usa o Baster Bose, alvo de lucro o NV. Então a opção atingiu stop, alvo de lucro ou prazo? Não. Olha no dia seguinte. Não. Olha no dia seguinte. Sim. Recompra a opção. E volta para cá, consulta as cotações. E assim é a venda coberta, bem simples. Esse é meu método. Agora você pode vir aqui na Baixa.com, aprender os marcadores. Nós temos o nosso quadro de opções, que tem todos esses marcadores, né? Nós temos aqui o aprendizado, o ABC das opções, e tem também essa parte de venda coberta que você pode olhar. Nós temos aqui, que eu já mostrei minha ferramentazinha de venda coberta, o VC Blue, que pode ser usado pelos clientes da Rico, que vai fazer tudo isso para você. As formas de fazer venda coberta são as seguintes. Pediram para eu falar de operação de taxa. Então, você tem as seguintes formas de venda coberta. Venda coberta. Espera aí. Venda coberta de remuneração. Você faz... Tá grande, né? Vamos tirar esse negócio que fica melhor. Mesmo assim não deu. Diminuiu. Pronto. Venda coberta de remuneração. Você vende opção OTN, fora do dinheiro. A ação está 40, você vende opção de 42, 44, 46. O teu objetivo é ganhar na venda da opção, comprar mais barato. E com isso comprar mais ação, uma renda fixa e investir. Então essa é a venda coberta de remuneração. Você não pretende ser exercido. Dentro da venda coberta de remuneração, você tem a venda coberta sem ação, que você faz exatamente a mesma coisa que a venda coberta, só que você compra um seguro. Por exemplo, você vende aqui essa... Vamos na Petrobras. Você vende aqui essa L26, por exemplo, da Petrobras, tá? E compra um seguro aqui, pode ser na J26. Se o mercado explodir, você está segurado. Quando a J vencer, estiver para vencer, você tem que decidir se vai comprar outro seguro na K ou se você vai zerar a operação. Só que você opera somente a L26, você bota um stop nela, alvo de lucro e prazo, e opera igualzinho se você tivesse a ação. Essa é a venda coberta sem ação. Aí tem a venda coberta sem ação com a ação, que eu chamo de VSEG ou venda coberta sem seguro. É a mesma coisa, você vende a L26 e você tem a ação, mas mesmo assim você compra o seguro. Por quê? Porque você não pretende ser exercido e você não quer ter um prejuízo muito grande. Então, se a ação subir muito, o seguro vai te proteger de um prejuízo muito grande. Você vai gastar um pouco com esse seguro, vai diminuir um pouco a sua rentabilidade, mas tem gente, porque faz com seguro, consegue vender um pouco mais, e aí compensa o seguro. Você tem a operação de taxa, que é a venda ITM, né, a venda de opção
a venda de opção dentro do dinheiro. Então você pega, por exemplo, vende essa... Vamos ver quanto tem de VE. Não, o J não dá, porque já não tem mais VE. Vende essa K21, só um exemplo. Vamos ver a taxa. Não, K20, por exemplo. Aí você tem uma proteção enorme, porque você só perde se o mercado desabar. Agora o teu objetivo é ser exercido e ganhar essa taxa aqui, ó, 1,17%. Mas é muito tempo, né? Não é uma taxa grandes coisas. Essa taxa da K21, 2,29 é uma taxa muito mais razoável, mas aí você tem menos proteção, e assim vai ser. Então, teu objetivo é achar uma taxa boa com uma proteção boa, porque quanto maior a proteção, mais o mercado pode desabar sem você perder. É ao contrário na venda coberta de remuneração, que você vende fora do dinheiro e você quer proteção também. Ó. Se você vende a K25, você tem 9,20% de proteção para o mercado subir sem chegar na sua venda. Então, uma é vendida ITM, outra OTM. E o último tipo que tem é venda de put coberta por dinheiro. O que é uma put? Vamos botar aqui as puts do nosso quadro. Vocês podem vir usar o nosso quadro de opções, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Uma put, o que é, por exemplo, vamos ver se na Vale tem algumas mais interessantes. O que é W32 da Vale? W32 é o direito de vender Vale por R$32. É ao contrário da call. É put. A call é o direito de comprar, aqui é o direito de vender. Então, quando eu compro essa put, eu estou comprando o direito de vender Vale por R$32. Como a Vale está R$35, esse direito não vale grandes coisas. Vale alguns centavos, porque para que eu vou exercer o direito de vender Vale por 32 se ela está 35? Eu vou lá no mercado e vendo por 35. Então, eu vendo essa opção, mas eu não posso cobrir com ação, eu tenho que cobrir com dinheiro, porque se eu for exercido, eu vou ter que comprar Vale a R$32. Quando eu vendo uma call, uma opção de compra, se eu sou exercido, eu tenho que vender Vale, é que eu tenho que comprar. Se eu vendi 1.000, eu tenho que ter 32 mil na renda fixa para cobrir. Então pode ser Tesouro Direto, CDB, o que for. Mas da mesma forma você vai vender essa opção e vai tentar comprar lá mais barato, vai ter stop, igualzinho a venda coberta de call. Só que agora é de put. Essa daqui é a operação de taxa, igualzinho, porque você só perde se desabar. E ela tem uma vantagem sobre a operação de taxa com call. Você só manipula a opção, você não precisa ficar comprando e vendendo a ação, então o custo é menor. Então essas são as modalidades de venda coberta. Além de todas as coisas que eu mostrei, eu quis mostrar isso também aqui no chat da Rico com você. Mais uma vez aí agradecendo e lembrando que todos os clientes da Rico têm acesso gratuito à Baster Blue, a nossa área de consultoria exclusiva.